Então, boa noite a todos. A gente vai iniciar a nossa transmissão nessa noite, a nossa aula. Para você que está junto com a gente, seja muito bem-vindo. A gente está hoje iniciando a nossa quarta aula, né? Muito bom, né? Poder chegar nesse momento, né? Quarta aula. A gente está entrando num novo assunto a partir dessa noite, finalizando, então, o assunto da semana passada, né, e das outras 2 semanas. O objetivo aqui nessa nossa aula não é um momento de pregação do evangelho ou um momento de a gente receber uma palavra para ser direcionamento sobre a nossa vida, não. O momento que a gente tem aqui agora é um momento para que a gente possa estudar as escrituras com o objetivo de crescer dentro delas, de receber também da parte de Deus, claro, com certeza, sempre da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo, a instrução necessária para a gente poder entender os propósitos de Deus. A nossa aula começa todas as segundas-feiras, às 21 horas. A gente está trabalhando esse material aqui, ó, Bases da Fé Cristã. Bases da Fé Cristã é um material do teólogo Wayne Grudem, um material extremamente rico. E esse livro vai trazer, então, 20 bases de fé que são importantíssimas para que a gente possa ter a nossa fé fundamentada, para que ela não possa ser uma fé abstrata, uma fé focada mais no misticismo, né? Do que realmente dentro daquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Antes de a gente iniciar, então, eu queria convidar você para a gente poder ter um momento de oração, para a gente poder se conectar com o Espírito Santo e para que ele possa conduzir as nossas ações aqui nessa noite. Quero já agradecer também a todos que têm acompanhado, eu tenho recebido os feedbacks de outras pessoas, o quão isso tem sido importante, o quão tem sido rico, para mim também tem sido. Hoje, diferente dos outros dias, foi um dia bem corrido, assim, não que os outros não tenham sido, né, mas hoje tô fazendo umas obras aqui em casa, então eu tô improvisando aqui mesmo. E o Senhor, ele tem dado graça, porque quando eu parei agora, no meio da tarde, para preparar esse material, ele me fez olhar ao redor de mim, do que estava acontecendo. E existe toda uma obra aqui, né? Tem coisas sendo edificadas, para que pudesse ser edificadas coisas novas, precisou ser derrubadas coisas velhas. E assim é também a palavra de Deus na nossa vida. O Senhor, ele precisa derrubar alguns conceitos, alguns estigmas que a gente tem, para que ele possa edificar sobre nós a sua boa vontade. Então, que a gente possa ter uma noite abençoada é o que eu desejo para todos, em nome de Jesus. Eu quero, para iniciar, então, convidar você para estar junto comigo, orando, para que a gente possa estar em conexão aí nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, pela oportunidade que tu nos dá, pela tua boa porção, Senhor, porque tu tens suprido as nossas necessidades, Senhor. Suprido tudo aquilo que a gente tem como propósito, Senhor, tu tens enchido o nosso coração de amor, Senhor, tu tens nos trazido, Senhor, para dentro da tua vontade, tu tens nos trazido, Senhor, para dentro dos teus propósitos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Nós queremos, Pai, nessa noite, Pai, render graças a ti, Senhor. Nós queremos nos conectar contigo, Senhor, nos conectar com a tua palavra, nos conectar com o teu propósito para nós, Senhor. Que tu possa, Senhor, em nome de Jesus, nos fazer crescer, Senhor. Crescer em conhecimento, estatura e graça, Senhor. Só tu pode nos fazer crescer, Senhor, em conhecimento, estatura e graça, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor. Usa a minha vida e me dá direcionamento segundo o teu propósito para essa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, então vamos lá. Agradeço aí pela oportunidade que Deus nos deu. Antes de a gente entrar nesse novo momento aqui, né? Eu quero, então, só finalizar o que a gente falou aqui nas 3 primeiras aulas, né? A gente entendeu algumas coisas, então, com essa premissa inicial, né? A, a palavra de Deus, ela se manifesta, ela se revela segundo aquilo que é a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus também, ela é vive e eficaz, ela se manifesta dentro do nosso coração. Deus revela a sua vontade dentro do nosso coração através das Escrituras. Sem as Escrituras, nós não poderíamos ter uma vida de fé. É o que a Bíblia nos diz. Sem as Escrituras, nós não conheceríamos quem Deus é. As Escrituras, então, elas são indispensáveis para a nossa caminhada de fé. Não tem como nós caminharmos com Deus se nós não estivermos conectados nas Escrituras. Não é impossível
de a gente conhecer a Deus se não for por intermédio das Escrituras. As Escrituras, então, elas trazem a revelação de quem Deus é, elas trazem para a gente a revelação dos 3 momentos da história de Deus com o homem: criação, queda e redenção. É através das Escrituras que a gente tem a possibilidade, então, de conhecer, né, de conhecer essa verdade. O que a gente vai começar a falar agora, né? A partir desse momento, a gente vai começar a trabalhar o capítulo 2 desse material, desse livro. Eu vou até aqui colocar o slide para vocês, para a gente poder estar conectado aqui. Esse material do capítulo 2 aqui, ele é bem importante porque ele vai trazer os atributos de Deus. O que a Bíblia nos mostra como atributos de Deus. O que são atributos de Deus, Romulo? É aquilo que Deus faz com que seja manifestado através da sua palavra. Os atributos de Deus são as formas como Deus reage, como Deus se manifesta, como Deus decide se revelar, como Deus ama, como Deus existe, como Deus age de maneira independente, como Deus trabalha de maneira imutável. O mesmo Deus lá da Bíblia, do início do processo, é o mesmo Deus que nos assiste na nossa enfermidade, nas nossas necessidades e nas nossas realidades. Então, a gente vai entender esses atributos visíveis e invisíveis de Deus. Então, o que o capítulo 2 vai trazer? Vamos lá, se você puder acompanhar comigo aqui. A gente vai, nessa primeira aula aqui, então, falar sobre esse primeiro subtítulo, né? A que Deus se assemelha, a sua preexistência, sua revelação e sua independência. Semana que vem, a gente vai trabalhar os assuntos relacionados à imutabilidade de Deus. Deus nunca muda, ele é imutável. A eternidade de Deus e a sua onipresença durante a história e também sua manifestação nas Escrituras. Na próxima e subsequente, sua natureza espiritual, onisciência e visibilidade, sua bondade, sabedoria e santidade, justiça, zelo e onipotência, seu amor, sua ira contra o pecado e a sua unidade. Vão ser, então, 6 momentos, né? Todas as segundas-feiras, a partir de hoje, começando, então, por esse dia hoje, dia 24, até a última semana de agosto, a gente vai estar conversando sobre isso, sobre os atributos visíveis e invisíveis de Deus. O que a gente vai começar hoje, então, para você poder se conectar? Deus, então, e a sua relação com o tempo, essa é o nosso fundamento dessa quarta aula, né? A relação de Deus com o tempo, como é que ele funciona. O tempo de Deus não é o nosso tempo, ele é muito diferente do nosso, né? É bem diferente, para ser bem coerente em relação à realidade, né? O nosso tempo, ele está pautado numa cronologia de horário, a gente vai entender isso. Deus é diferente. A gente vai também tentar ver um pouco sobre esse Deus que se revela nas Escrituras, um Deus que se auto-revela, né? Um Deus auto-revelado. E no final, se a gente tiver tempo, lá pelas tantas das 9h40, a gente vai falar um pouco sobre a independência de Deus e a autossuficiência de Deus. E aí é um tema bem legal, porque vai surgir ali uma fala que é: Deus não precisa de nós. Vamos tentar entender esse processo. Para você que está acompanhando as outras aulas, que você que está desde o início, então você já sabe como é que vai funcionar essa nossa dinâmica, né? A gente vai de agora até 15 para as 10, aí lá nas 15 para as 10 a gente abre um tempo para você poder fazer perguntas, questionamentos, se você tiver alguma dúvida. Se você não tiver alguma dúvida, a gente ora, encerra e se despede e segue a nossa caminhada com o Senhor. Então vamos lá, o que é esse Deus atemporal, né? Deus, ele não está pautado na premissa, né, do nosso tempo. Isso é muito interessante, né? O nosso tempo, ele é cronológico, né? Ele é um tempo cronos, né? O nosso tempo, ele anda somente para frente, né? A gente hoje está no dia 24 de julho, amanhã a gente sabe que é dia 25, o ontem foi o dia 23, a gente não consegue mais acessar o ontem a não ser por memórias e lembranças, mas o nosso tempo, ele vai seguindo uma linha temporal cronológica, andando sempre para frente, diferente da cronologia de Deus. Isso é bem interessante, porque o primeiro versículo da Bíblia, ele vai mostrar algo muito interessante. Qual que é a perspectiva desse primeiro versículo? Gênesis 1 vai dizer que Deus já existe antes de ele fazer as coisas. Então, uma das coisas que a gente precisa entender: Deus, ele não existe, Deus é. Isso é bem complexo de entender, porque no nosso conceito racional,
Todas as coisas, elas precisam existir. Uma das perguntas que a gente faz quando a gente não tem um nível de discernimento em relação a isso: quem criou Deus? É uma pergunta bem infantil, as crianças fazem muitas vezes na escola dominical. E não sei se você já parou para perguntar, né? Quem criou Deus? Porque da onde ele veio? Deus criou todas as coisas, inclusive o tempo. O tempo é obra-prima de Deus. Se a gente perceber a narrativa do Gênesis, Deus, além de trazer existência e vida às coisas que não são e não existem, ele também vai colocar ali uma cronologia. Dia 1, dia 2, dia 3. Deus estabelece uma cronologia, mas ele não caminha dentro de uma cronologia. As escrituras, então, desde o início apontam que Deus, ele está acima desse tempo cronológico, né? Não sei se você já se atrasou para um compromisso, né? Eu já me atrasei, tá? Para vários, inclusive. Uma das coisas que as pessoas às vezes não param para pensar é que se existe um compromisso em um horário específico para acontecer, eu preciso me preparar para que eu possa chegar a tempo e não faça com que as pessoas então me esperem. Por quê? Porque tem pessoas já esperando aquele tempo. E esse tempo só existe porque Deus então decidiu fazer. Deus vai colocar ali astros, né, o sol e a lua, para fazer com que haja divisão de dia e noite. Então, o tempo cronológico existe para nós, para Deus não existe. Isso é bem complexo, né? A gente vai tentar entender de uma maneira mais clara à medida que a gente vai lendo as escrituras e vai vendo o agir de Deus, para que a gente possa entender, então, essa sistematização. Esse Salmo 2, 10, 12, não é Salmo 2, tá? Eu coloquei Salmo 2, era Salmo 102. O versículo 12 fala o seguinte, ali foi um erro de ortografia. Salmo 102 fala assim: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Aqui está falando sobre esse para sempre, esse conceito de para sempre, esse conceito de eternidade, vai revelar que Deus, então, ele é atemporal, por quê? Porque ele é eterno. Isso é bem interessante. Se Deus não caminha dentro dessa cronologia, e se ele já existia antes das coisas serem criadas, então a gente parte do princípio de que Deus, ele está existindo desde o princípio. Ele é o criador de todas as coisas, inclusive do tempo. Deus estabeleceu essa cronologia para que a gente possa viver dentro dela, para que a gente possa experimentar a sua porção, para que a gente possa vivenciar os seus propósitos, para que a gente possa receber também a sua promessa. Então, dentro dessa natureza de Deus, dentro dessa natureza cronológica do Senhor, Deus então vai revelando o seu propósito e a sua manifestação. Vai surgir aqui um conceito que é bem interessante, que é o conceito de eternidade. Deus é eterno, mas a nossa alma também é eterna. E a nossa alma só é eterna porque, num determinado momento, se você olhar na narrativa de Gênesis, quando Deus forma do pó da terra, do mineral que ele criou, né, no sexto dia, ele forma aquele boneco ali, e ele vai soprar. Esse soprar de Deus, esse pneuma, esse rua, esse vento, esse espírito, é uma parcela de Deus que vai trazer a eternidade para dentro de nós. Então, o conceito de eternidade, ele é um pouco mais claro, diferente desse conceito atemporal. Se você falar que Deus é atemporal, algumas pessoas vão pensar assim, pô, mas o que é atemporal? É antes do tempo. Deus existe antes do tempo existir, porque ele, então, é o autor do tempo. Agora, quando a gente olha para esse conceito de eternidade, isso já fica um pouco mais claro, porque nós temos isso estampado no cerne da nossa alma. Nós sabemos que a nossa alma é eterna. A diferença é, a gente não sabe aonde ela vai passar. Eu sei, porque a Bíblia nos diz que todo aquele que crê e confessa que Jesus é o seu Senhor e Salvador, ele então passa a ser agora aceito por Deus, porque Deus então substitui a pena de justiça que estava sobre mim na pessoa de Cristo, então eu passo a ser aceito como um filho amado de Deus e tenho agora a eternidade junto ao Senhor. Porém, a nossa alma é eterna. E esse conceito de eternidade passa a valer. Segundo o nosso dicionário, olha que interessante isso aqui. O conceito de eternidade para o dicionário é bem complexo, né? O que é eternidade no dicionário? Característica, atributo ou qualidade de algo que não tem início, olha só que interessante, ou fim. Sua duração e depende de qualquer determinação cronológica. Isso é muito importante para a gente entender, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor,
Ele é alfa e ômega. Alfa e ômega são as duas, são letras do alfabeto grego. Então, alfa, a primeira letra do alfabeto grego, A, o alfa, e o ômega, né? Aquele desenho do ômega, né? Que parece uma ferradura, é a última letra do alfabeto. Então, Deus é o início e o fim de todas essas coisas. Todas as coisas existem dentro da sua cronologia de eternidade. Ele é eterno de geração em geração. Então, esse é o primeiro ponto. Deus não existe, Deus é. Nós existimos porque Ele é. Ele é quem Ele é, o Criador, autor de toda a obra perfeita da criação. Então a gente passa a existir na cronologia de Deus, e Deus então estabelece também uma cronologia de tempo para nós. Né? A nossa Terra, ela está girando numa velocidade e a rotação dela completa leva 24 horas. Então há ali uma sistematização física para que cada dia possa acontecer e os planos de Deus vão se revelando na nossa vida. Até aqui, então, a gente consegue entender esse primeiro ponto, né? Um atributo de Deus é essa pré-existência de Deus. Deus existe antes das coisas. As coisas, então, são criadas por intermédio da sua vontade e por intermédio da sua palavra. João, capítulo 1, vai nos dizer, né? No princípio, ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que veio a existir por meio dele. É um trabalho de maneira coletiva, né? Deus, o autor e consumador, Jesus, e aí o Espírito Santo, que vai ser aquele que vai, então, ser a força motriz da obra criada. Vamos para o segundo ponto dessa noite. Aqueles que não entraram no início, o que a gente está trabalhando nessa noite, pessoal? Essa noite a gente está trabalhando 3 conceitos de atributos invisíveis de Deus. O primeiro deles, então, era o conceito da preexistência de Deus, né? Esse Deus que ele pré-existe desde o início. Esse é o primeiro conceito. O segundo agora é esse conceito de Deus que é conhecível, um Deus que decide se manifestar. É como se alguém decidisse se apresentar para você. Né? Deus, ele decide se apresentar para nós, ele decide apresentar, então, a sua obra criadora. A gente já leu isso várias vezes. Romanos, capítulo 1, versículo 25, vai dizer, né? Versículo 19 também, que Deus, o que se pode conhecer de Deus está manifesto na sua obra criadora, mas o homem, então, rejeita a criação de Deus, rejeita no seu íntimo. Deus, então, entrega o homem a toda uma série de concupiscências carnais. Deus entrega ao homem a ele próprio, né? O reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma frase que é bem interessante, que eu gosto muito, né? Não tem nada pior que Deus possa fazer para o homem do que entregar ao homem a sua própria vontade. Isso é o pior que Deus pode fazer, porque o homem se entrega às suas próprias paixões e ele fica totalmente depravado, ele perde a noção. Então Deus, ele vai se conhecer na sua obra criadora, mas ele vai se conhecer também nos planos de Deus. Vamos tentar entender essa perspectiva. Vamos tentar entender essa parada. Deus decide ser conhecido. Deus se revela na obra da criação e na obra da redenção na pessoa de Cristo. Toda a Bíblia, né, todas as escrituras, elas vão estar dentro de uma narrativa de 3 estágios: criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. Deus cria as coisas, o homem está aqui no topo da cadeia de Deus, o homem cai, o homem desobedece a Deus, ele cai, e aí Deus agora vai redimir o homem, vai colocar o homem novamente no seu projeto, novamente como um protagonista dentro da sua obra. Não que o homem seja protagonista, mas ele tem a sua importância, a ponto de Jesus ser sacrificado para que a gente pudesse ser salvo. Aonde a gente vai ver, então, 2 momentos. Primeiro é o que a gente acabou de ler, Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Vamos ler, para a gente não ficar com as minhas palavras, e sim com as palavras da Bíblia. Se você já leu esse capítulo, você sabe o que eu vou falar. Romanos 1, 19 e 20 fala o seguinte, presta atenção. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de todas as coisas que foram criadas. Tais homens, então, quando recusam, são indesculpáveis. Deus está deixando claro aqui que aquilo que é invisível, olha que louco, é invisível, os atributos invisíveis de Deus, eles são manifestados. Então, eles só são invisíveis a partir do momento que a gente nega isso, mas mesmo assim, por mais que a gente possa negar, a gente não pode parar de ver. Existe uma obra criada que ela é nítida, é gritante, a perfeição dessa obra, ela é gritante. Eu tive o privilégio de ficar um semestre dentro de um laboratório de anatomia. Um professor ali na FURB,
Ele era um professor de anatomia e fisiologia, né? Então, ele é um cientista do comportamento ali do corpo humano. E dentro dessa perspectiva, ele ficou durante 6 meses apresentando toda aquela máquina, né, incrível ali, músculos, tendões, ossos, nervos, como tudo isso está muito bem ligado. E no final de um semestre, ele chegou com a seguinte fala: a gente sabia que ele era ateu, várias vezes ele falou e se posicionou em relação a isso, que ele não cria na obra criadora divina, mas no final de 6 meses ele falou: eu quero aqui fazer uma ressalva. Vocês conhecem o meu posicionamento em relação à fé, mas depois de tudo que eu apresentei para vocês, cada vez que eu tenho uma oportunidade de dar essa aula de novo, eu percebo que há uma enorme possibilidade de alguém ter dado o play disso aqui. Isso aqui não aconteceu do nada, não pode ter sido uma obra do acaso explodindo, porque são bilhões de probabilidades para dar errado. E quando todas essas bilhões de probabilidades são anuladas e elas se encontram no mesmo lugar, no mesmo espaço e tempo, para que essa criação maravilhosa seja criada, isso não pode ser obra do acaso. Então ali ele testifica, né, que ele não consegue se identificar como um homem de fé, mas ele consegue então reconhecer que essa obra criadora de Deus aqui, ela é incrivelmente especial. Mas Deus também se revela na pessoa de Jesus Cristo em vários momentos dentro do Evangelho. Eu escolhi uma passagem que é em Mateus capítulo 17, versículo 5. Eu poderia escolher várias, podia pegar aqui inúmeras, né? Mas essa aqui é importante porque ela vai falar sobre o momento da transfiguração, quando Jesus vai subir com os seus discípulos no monte e vai acontecer uma manifestação de Deus. E dentro dessa manifestação, Deus vai testificar novamente quem é Jesus. Versículo 5, capítulo 17 fala: falava Jesus ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. E a ele ouvi. Cara, olha só, o céu testificando que Jesus é o Filho amado de Deus, é o Messias enviado, é o Jesus, aquele que vai ser o Cristo, aquele que vai ser o que vai pagar a conta, que vai acertar, que vai receber a ira de Deus sobre si, para que a gente pudesse ter, então, comunhão novamente com o Senhor. Deus, então, se revela dessa forma, ele decide se conhecer, ser conhecido dessa forma. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, tem alguns erros de português, e também o meu vídeo está meio que travando, né? Por que está acontecendo isso? Eu não estou com o meu computador lá da Cruz Azul, eu estou com um notebook aqui da minha esposa e a memória dele, ela é muito fraca, então o computador ele está travandinho, né? Tá bem assim travando. Então, quando eu estava montando os slides hoje à tarde, eu não conseguia ter uma perspectiva de quando ele estava pronto, ficou de maneira bem amadora. Então, eu quero pedir aqui pedir que me perdoarem por esses erros de português, que eles não deveriam estar aqui, porque isso está me atrapalhando, acredito que está atrapalhando vocês também. Segundo momento onde Deus decide então ser conhecido, vamos lá, na sua perfeição e majestade. Deus se manifesta na sua perfeição e majestade. De que forma? Salmo 147, versículo 5. Olha o que está acontecendo aqui dentro dessa perspectiva. Nós somos, então, seres finitos. A nossa vida física, ela vai acabar. Lembra que eu falei alguns minutos atrás que o conceito de eternidade, ele está estabelecido por Deus, Deus é atemporal, Deus está acima do tempo, inclusive Deus cria o tempo. Isso vale ainda dentro dessa perspectiva. Porém, a nossa vida física aqui, ela vai acabar. A gente tem essa noção disso. Por que a gente tem essa noção disso? Inclusive, segundo alguns críticos do racionalismo, o que nos difere dos demais animais é que o ser humano é o único que sabe que vai morrer. Os outros animais não têm esse discernimento, eles vivem de maneira instintiva. Nós não. Nós sabemos que um dia nós morreremos. Por quê? Por experiência empírica? Também, mas porque a gente já foi para vários velórios, a gente já viu isso acontecendo. Então, isso é um fato real na nossa vida. Mas Deus não. Deus é infinito. O conceito de Deus ser infinito nos faz entender que nem tudo de Deus a gente vai conseguir conhecer. E isso é bom, né? Deus, ele não vai se revelar por inteiro. Não tem como a gente chegar a um nível de compreensão de quem Deus é totalitário. Não, eu entendo realmente quem Deus é, totalmente quem Deus é. Não. Só o pai e o filho podem se conhecer dentro dessa intimidade. Mas a gente consegue então ver por quê. Porque existem coisas maravilhosas que não nos são acessadas. Vamos fazer a leitura desses dois salmos. Salmo 147
Salmo 147. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, fique à vontade. Eu vou abrir aqui para a gente ler. Salmo 147, versículo 5, fala o seguinte: Grande é o Senhor, o nosso Deus é muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Não tem como medir o entendimento de Deus, né? Quem somos nós, meros mortais? Os nossos títulos, os nossos estudos, os nossos cursos, essa simplista aula aqui nessa noite de segunda-feira, ela é nada mais do que poeira perante o entendimento do Senhor. Deus, ele tem uma sabedoria que está acima da nossa capacidade. Porém, ele decide manifestar e compartilhar com alguns, segundo a sua vontade, segundo o seu prazer. Ele revela para alguns. A gente vai entender, segundo o que o apóstolo Paulo falou, que Deus não revelou aos doutores, aos grandes, aos que se achavam ser algo. Muito pelo contrário, ele revelou a sua majestade, que é, na verdade, o projeto na pessoa de Cristo, aos pequenos, aos humildes, aos frágeis, aos fracos, aos que não são, para envergonhar aqueles que se acham ser. Então, Deus é sábio. Deus, ele é incompreensível. Deus, ele está acima do nosso entendimento humano, por isso que nós não podemos ter uma compreensão completa de quem ele é. Salmo 139, voltar duas folhinhas aqui que a gente já vai chegar nesse. Salmo 139, versículo 6 fala o seguinte: Tal conhecimento de Deus é maravilhoso demais para mim. É de maneira muito elevada, não posso atingir. Olha o que o salmista está falando, que o conhecimento de Deus, o conhecimento que Deus revelou para ele é maravilhoso demais, ele não consegue discernir. É algo acima da capacidade, é algo acima da sua compreensão. A gente é muito limitado em relação a isso. A gente tem um raciocínio muito limitado, né? A gente trabalha dentro de uma perspectiva neural. Deus não, Deus é espiritual, Deus não é neural, Deus não é raciocínio lógico, Deus não é metafísica, Deus é espírito. E o espírito não consegue ser discernido por coisas da carne, a gente precisa discernir de maneira espiritual. Se o Senhor decide, então, revelar a sua boa porção através das Escrituras para nós, felizes somos nós que temos acesso a essa boa porção. E o último ponto que eu coloquei aqui embaixo desse slide: embora nós não tenhamos o conhecimento pleno de Deus, podemos conhecê-lo pessoalmente. E isso é importante. Essa é a melhor parte, porque Deus decide se manifestar e ser conhecido pelos homens na pessoa de Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo 3. Vamos dar mais uma folhada aqui. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. O que é, então, esse relacionamento pessoal com Deus? É você ter, de maneira clara, a revelação de que a eternidade está em ti, na pessoa de Jesus Cristo, que a gente pode conhecer a Deus através de Cristo, porque o Filho e o Pai são a mesma pessoa. E isso é extremamente rico para nós, né? Nós podemos ter, então, esse tesouro nas nossas mãos. A gente pode ter esse tesouro que é poder glorificar Deus através da nossa vida e testemunhar o seu projeto, a sua vontade para nós. Então, Deus decide ser conhecido, Deus decide se revelar, Deus é conhecível, né? A gente entende, então, nesse primeiro ponto, que Deus, ele é atemporal, ele é eterno, Deus existe além do tempo, e Deus também decide ser conhecível. Deus decide se manifestar entre os homens. Ele precisava disso? Não. A gente vai entender agora no próximo slide. Tem alguém que quer participar aqui? Desculpa, já chamei. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Marcos. Não entrou? Entrou agora? Vamos ver. Não sei o que está acontecendo, entrou. Glória a Deus. Vamos lá. Deus decide se manifestar. A gente é muito privilegiado, né? O Senhor, então, ele nos chama para isso. Mas o nosso terceiro ponto aqui, então, é agora o mais complexo, né? A independência de Deus. Que loucura, né? A frase que está gritando ali, né? Deus não precisa de nós. Uau! Já ouvi tanta heresia em igrejas que Deus precisa de mim, que Deus precisa de você, que Deus tem uma obra gigante para fazer e ele precisa de você. Isso não é verdade, meu irmão. Não é verdade. Deus não precisa de nós.
Pela sua graça, pelo seu amor, ele decidiu nos colocar como prioridade no projeto dele. Mas ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que dependemos dele. A independência de Deus significa dizer que, de fato, ele não precisa da gente. Pois ele não precisava ter criado aquilo que ele criou. Ele é autossuficiente em todas as coisas. Tem pessoas que pensam que Deus criou o homem porque ele era solitário, ele não tinha amigos. Deus não tinha amigos, então, como ele não tem amigos, ele vai fazer o homem para ele poder se relacionar com alguém, para ele poder se relacionar com alguma pessoa, para ele poder ter amizade. Como é que eu posso dizer? Isso é outra artimanha de Satanás para tentar fazer com que a gente possa tirar de Deus um atributo que é a sua autossuficiência, a sua independência. Deus é Deus, ele é autossuficiente em si próprio. Ele não precisa de algo, ele não precisa ser sustentado por algo. Nós, em contrapartida, precisamos. Vamos lá. Fisicamente, nós precisamos se alimentar, a gente precisa do oxigênio para respirar. Se a gente não tiver oxigênio, a gente morre rapidamente, 3, 4 minutos. Se alguém é muito bom aí em apneia, eu não sou. Se eu ficar 1 minuto sem respirar, eu vou falecer. Então, a gente precisa de vários elementos para existir. A gente precisa de alimentação, de oxigênio, a gente precisa de nutrientes. Mas o Senhor, não. Ele sempre existiu. Então, vamos entender essa independência como funciona. Deus, ele é completo e perfeito. São duas visões dele. Vamos lá. Completo e perfeito. Completo e perfeito no quê? Primeiro, naquilo que ele é. O que ele é? Criador. Isso é extremamente importante para nós. Deus é criador. Por que ele é criador? Ele é criador porque é da natureza dele. A primeira manifestação que a gente tem nas escrituras, já no início, demonstra que a sua natureza é criar. E aí algumas pessoas perguntam, poxa, mas ele criou até Satanás, sabendo que Satanás, então, iria traí-lo. Esse é outra pergunta, outro questionamento, que muitas vezes ele é um pouco superficial, né? Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele vê passado e presente como se fossem uma única coisa dentro do seu propósito, mas ele vai trabalhando na medida da revelação que ele tem para nós, porque nós estamos num tempo cronos, nós caminhamos para frente. Então, as coisas que nós vamos recebendo dentro da história da humanidade, da história do homem, com esse relacionamento com Deus, elas vão acontecendo linearmente, para frente. Então, Deus fez todas as coisas. Se Deus fez todas as coisas, Deus nos fez. Se Deus nos fez, então não é Deus que depende de nós para poder se manifestar. Não, é o contrário. É nós que dependemos dele para existir. Por quê? Porque dele e por ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, 36. Nada existe fora dele. Não existe condição humana de sobrevivência fora dele. Ele é, né? Ele não existe, ele é. Ele está acima dessa condição racional de pré-existência. Então, se ele está acima, e se a gente entende isso, ele nos fazendo para caminhar com ele, nós precisamos então entender que se ele nos criou, ele também precisa nos sustentar. Um tempo atrás eu recebi um questionamento de uma pessoa bem próxima de mim que falou, não, mas Deus precisa do homem para manifestar o seu amor. Não, isso não é verdade. Deus não manifesta o seu amor ao homem. Deus manifestou o seu amor na pessoa de Jesus Cristo quando ele, de maneira direta, sacrificou o seu filho na cruz para nos salvar. Então, dentro dessa premissa, quem matou Jesus? Quem matou Jesus não foi os romanos, não foi o Sinédrio, não foi Caifás e os fariseus. Quem matou Jesus foi o próprio Deus, porque Deus estava irado com a negligência e o pecado do homem, então ele disse sacrificar a sua boa parte, o seu único filho, aquele que unicamente foi gerado, só existiu um que foi gerado, todos os outros foram criados, em semelhança a nós fomos criados, não gerados. Então Deus, ele sacrifica aquele que é gerado para que a gente possa, então, viver dentro dessa dependência dele novamente. O apóstolo Paulo vai nos direcionar, então, em relação a isso. Olha, cara, que palavra bem complexa, mas importante nessa questão da independência de Deus. Atos capítulo 17, 24 e 25. Você deve conhecer muito essa palavra, porque ela é usada fora de contexto, nos dá, às vezes, alguns argumentos para a gente justificar a falta de comunhão com o corpo de Cristo. Vamos lá. Capítulo 17, 24 e 25 fala o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas.
Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha só a complexidade desses dois versículos. Começa falando que Deus, que fez todas as coisas, esse Deus que colocou que estampou o seu DNA em todas as coisas que foram criadas, sendo ele de uma natureza espiritual e terrena, na pessoa de Deus, Espírito, na pessoa de Jesus. Então, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é muito complexo. A gente acredita que a gente vai ter um encontro com Deus no domingo quando a gente vai na igreja. A gente vai para a igreja não para ter um encontro com Deus, a gente vai para a igreja para ter comunhão com os santos. A perseverança dos santos fortalece a nossa caminhada de fé. Por quê? Porque ele tem pessoas que testificam da mesma fé que nós, que passam por dificuldades semelhantes à nossa, que têm às vezes privações iguais à nossa. E quando a gente tem comunhão com essas pessoas, a gente se fortalece, a gente percebe que as minhas guerras e as minhas batalhas são as mesmas dos meus irmãos. E o Senhor que opera e que glorifica a sua majestade na vida deles, através das ações da provisão divina, ele também vai manifestar isso na nossa vida. E a gente cria essa expectativa de que o Senhor entrará com provisão. Então a gente não vai para o templo para que Deus possa se manifestar. Não, porque Deus não se manifesta em templo feito por mãos humanas. Ele se manifesta na vida das pessoas que estão lá. Esse é o primeiro ponto. Se Deus não faz isso, então o segundo ponto é o quê? Deus não pode ser servido por homens. Isso é muito complexo, porque as pessoas acham que elas vão fazer um serviço diaconal, ou que elas vão fazer um serviço eclesiástico, e elas vão servir a Deus. Não, elas não vão servir a Deus, elas vão servir as outras pessoas que são amadas por Deus, que são chamadas para vivenciar os propósitos de Deus. E aí, quando elas entendem isso, o processo fica bem mais simples, porque não tem nada a ver comigo. Não é o que eu posso fazer para Deus, é aquilo que Deus está fazendo em mim e o que eu posso retribuir para as pessoas que estão ao meu redor em relação a esse processo. Então, a independência de Deus, ela é meio que autossuficiente. Deus ele não precisaria criar o homem, mas decidiu ele criar. Tem algumas coisas da palavra que a gente não vai entender, né? A gente coloca, por exemplo, eu gerei filhos, eu tenho 3 filhas, né? Eu não gerei as minhas filhas para elas me desobedecerem, mas a natureza delas é desobediência. Por quê? Porque elas ainda não conhecem a Cristo, elas estão debaixo de uma idade ainda muito infantil, elas não entendem o processo da morte e ressurreição de Cristo, então elas não conseguiram entender o estado de santidade que a gente precisa ter. E a santidade é um exercício que eu vou trabalhar. Eu vou me exercitar em fé, eu vou matar os meus desejos com oração, com meditação, e aí eu vou deixar de ser quem eu era, porque a graça de Deus vai se manifestar na minha imperfeição. Mas eu as amo. Da mesma forma, Deus criou o homem com essa perspectiva. Deus criou o homem porque ele decide criar, porque ele é amor, ele é um Deus criador. Mas o homem, então, a partir do momento que é criado por Deus, passa a depender de Deus para a provisão. Olha só que interessante, se você olhar a analogia do Éden, Deus então cria o homem, mas antes de criar o homem, Deus cria Deus é muito Cronos, assim, nessa perspectiva da criação, porque antes de criar os vegetais, ele criou os minerais, porque os vegetais precisariam dos minerais para existirem. Depois ele criou os animais, mas antes ele criou os vegetais, porque os animais precisariam dos vegetais para se alimentarem e sobreviverem. E aí Deus cria o homem, e dentro dessa perspectiva, Deus vai sempre sendo provedor para que a natureza do homem consiga ter a sua subsistência suprida. Então, nessa leitura, a criação depende do Criador. Não o inverso. Não é o inverso. Não é Deus que precisa de nós para que ele possa se manifestar. Não é Deus que conta comigo. Deus não conta contigo, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não conta contigo. Porque se Deus precisasse contar contigo, Deus não seria Deus. Ele seria qualquer outra coisa, qualquer outro ídolo, qualquer outro espírito, qualquer outra entidade humana ou espiritual, mas ele não seria Deus. Deus é autossuficiente em si próprio. Mas ele nos escolheu. E aí é um ponto que a gente não vai entrar nesse momento agora, né? Porque a gente vai falar por que ele nos escolheu, né? A predestinação, fomos escolhidos. Por que uns são escolhidos, outros não? Porque uns são vasos de honra e outros são vasos de desonra. A gente ia levar mais umas 2 horas para falar sobre esse assunto. Mas o que nós precisamos entender sobre a natureza de Deus. Nós vivemos dentro dessa premissa. Deus é, então,
um atributo, uma força mecânica, espiritual, invisível. Ele decide se revelar a nós, mas ele não depende das nossas faculdades mentais para ter as suas necessidades sendo supridas, uma vez porque nós também não teríamos o que entregar para o Senhor, né? A gente vai finalizando, então, essa aula, né? Como eu sempre coloco aqui, ela tem 45 minutos de diálogo aqui, de apresentação, e depois eu vou abrir o microfone. Eu vi que tem alguns diálogos acontecendo aqui no chat, né? Eu não parei para ler, para não perder a linha de raciocínio, mas o que a gente queria finalizar a entender nessa aula aqui, então. Deus se revela no tempo, Deus decide se manifestar, Deus decide se revelar e criar o tempo. Deus não tem, ele é atemporal, ele está acima dessa perspectiva de tempo. Uma vez mesmo que Eclesiastes, Salomão vai trazer uma grande poesia em relação ao tempo de Deus, né? Deus, existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? E quando ele fala debaixo do céu, ele não está falando debaixo desse céu aqui onde está o sol, as nuvens, não é esse céu, ele está falando do céu espiritual. Existe um tempo para que Deus possa edificar todas as suas vontades, todos os seus propósitos, toda a sua manifestação e a sua revelação. Então, existe esse Deus que é temporal, ele decide se conhecer, ser conhecido, ele se auto-revela ao ser humano através da criação, depois ele se revela na redenção, na pessoa de Jesus Cristo, e ele é autossuficiente, ele não precisa de nós para nada, por isso ele é quem ele é, essa é a natureza dele, porém ele decide nos amar. Isso é maravilhoso. E aí ele nos chama para fazer parte da sua família, e aí ele então derrama dons, aí ele nos enche com habilidades, ele nos dá habilidades de comunicação, ele nos dá habilidades sociais, que são importantes para o relacionamento interpessoal, ele nos dá habilidades eclesiásticas, que são importantes para a manifestação da sua vontade, que é fazer com que todas as nações conheçam a Jesus, e para isso, então, ele nos escolheu, para que a gente pudesse ser os emissários, os mensageiros, para que a gente pudesse levar a mensagem como apóstolos de Deus, não apóstolos do tempo de Cristo, né? Apóstolo, aquele que leva a mensagem. Meus irmãos, é isso. A gente está chegando aqui às 9h45. Eu vou abrir esse momento agora para perguntas, para questionamentos. Eu sei que tem muitas pessoas que querem falar, e se não querem, eu vou estimulá-las a falar. Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu ir ali agora ligar a câmera. Eu confesso para vocês que, conforme a gente vai estudando e lendo esse material, ele é cada vez mais rico. Estou numa obra bem grande aqui em casa, né? Estava até falando no início da nossa aula aqui, quem pôde pegar no começo. Estou numa obra bem grande aqui em casa. E essa obra, ela está requerendo muito do meu tempo. Então, desde quinta-feira, estou todo dia começando cedo, terminando tarde. Isso é bom, porque aí a gente vai vendo as coisas acontecendo, a parede foi derrubada, agora ela já foi levantada, e agora ela já está no tijolo, daqui a pouco ela vai ser rebocada, e daqui a pouco ela vai ser passada uma massa corrida e ela vai ser pintada. Então existe um processo de criação e construção. Assim também é o processo de criação e construção daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A obra já está consumada na pessoa de Cristo, porém o processo é o que a gente está vivendo no dia a dia. Nós estamos vivendo o processo. Nós estamos sendo privilegiados, porque Deus, ele não anula o processo. Ele faz com que o processo seja significativo, porque são as nossas experiências que vão nos dar embasamento de fé, que vão nos dar bagagem, que vão nos dar experiência. E aqueles que vivem debaixo da experiência de se relacionar com Deus, de maneira alguma se afastam da sua boa força, da sua boa vontade. Vamos lá então, meus irmãos. Quem tem alguma pergunta, algum questionamento em relação a isso, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem bem à vontade, tá? Se eu não tiver a resposta, que porventura pode ser que eu não tenha, porque eu não sou o dono da verdade, eu vou tentar buscar essa resposta, eu vou tentar estudar, buscar o que o Senhor tem para isso. Mas, claro, perguntas relacionadas a esse conteúdo, né? A gente tem que se focar nisso. Fique à vontade. Tem alguém aí? À vontade. Perguntas, a minha assistente aqui tá falando que tem perguntas no chat. Vamos lá. Tararara. O problema é que esse meu chat aqui, ele não tá muito crente. Vamos lá.
Deixa eu, tô subindo. Não tem problema, Oswaldo. Começa às 9, querido, desculpa. Eu vou tentar te adicionar para eu te mandar direto já. Estava aqui pensando em beber mais da palavra, obrigado. Como é possível um Deus saber sobre todos e de todas as coisas previsíveis e imprevisíveis? Deixa eu tentar entender. Como é possível um Deus saber sobre todos e de todas as coisas? Então, essa pergunta é bem complexa, tá? Como é possível Deus ter essa condição? O que é mais difícil, olhando para essa perspectiva? Deus poder conhecer todas as coisas ou Deus ter criado todas as coisas? Dentro de uma construção de raciocínio, parece que a construção racional ela é mais difícil do que a construção física dos elementos. Na minha condição de raciocínio, a construção física dos elementos ela é muito mais difícil do que as questões racionais de possibilidade ou impossibilidade, de previsibilidade ou de imprevisibilidade. O que a gente entende dentro dessa premissa, e já vou tentando responder se somos predestinados ou não, né? Deus, ele constrói a sua obra e em algum momento, em nenhum momento, para ser mais exato, a obra saiu de dentro do seu controle. Nós olhamos ao redor das coisas que estão acontecendo na sociedade, nós olhamos ao redor das coisas que estão se manifestando, e a gente pensa que, poxa, parece que Deus não está cuidando, que Deus não está olhando. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês, nós temos apenas 40, 50, 60 anos de vida, nós somos muito pequenos, a gente não tem conhecimento nenhum, e o conhecimento que a gente tem, uma boa parte está corrompido. Uma boa parte do conhecimento que a gente recebeu são conhecimento de pessoas que também não têm conhecimento. Por quê? Porque o ser humano é limitadíssimo. Né? A gente consegue ler 10, 15, 20, 30 livros num ano, a gente lê muito pouco, a gente ouve muitas coisas e não direciona bem aquilo que a gente ouve e já cria a nossa opinião pautada no que a gente ouve. Mas a Bíblia diz que Deus é sábio. E a sabedoria de Deus não é semelhante à sabedoria humana. A sabedoria humana, ela trabalha de maneira empírica através das experiências que a gente recebe. Como é que uma criança aprende a andar? Ela aprende a andar porque ela começa a se equilibrar, o cérebro dela vai tendo essas memórias, vai tendo esse mapeamento do que ele precisa fazer, ele vai errar e acertar, e vai chegar um momento, então, que a criança ela vai desenvolver uma certa estabilidade corporal para conseguir andar. Por quê? Por causa das experiências que ela viveu. Esse é o nosso conhecimento de raciocínio. Todo o nosso conhecimento está pautado nisso, em experiências, em erro e acerto, ônus e bônus. Porém, a condição espiritual, ela não está pautada nessa regra, porque Deus ele está acima da nossa condição e da nossa mentalização. Inclusive, foi Deus que criou os nossos cérebros e neurônios. Então, para você ver o quanto isso é profundo. Eu não consigo te dar uma resposta clara, né? Mas eu entendo que Deus ele está no controle de todas as coisas, todas. Ele consegue ver, ele consegue olhar, ele consegue perceber, porque não tem nada debaixo do céu ao qual Deus não tem controle, nada. Nem as forças das trevas. Inclusive, se a gente vê uma leitura e um estudo mais profundo no livro de Jó, onde a gente percebe que tem uma ação maligna terrível, essa ação maligna terrível acontece por liberação de autoridade. Deus libera autoridade para Satanás, para que Satanás pudesse tocar na vida daquele homem, machucá-lo e tirá-lo. Por quê? Porque até as forças das trevas são submetidas à autoridade de Deus. Segunda pergunta aqui, somos predestinados? Olha, Johnny, tu quer me colocar numa saia justa, né? Segundo a minha condição teológica, né, pessoal, Rômulo, pessoal, se a gente tiver um tempo para ler a Bíblia, com mais calma e estudar, né, eu vou te dizer que eu creio que sim, nós somos predestinados. Eu entendo isso. Deus nos chamou para sermos salvos. Ele, antemão, antes da fundação do universo, escolheu uns para vaso de honra, outros para desonra, uns para serem salvos, outros para não serem. A gente vai olhar isso no Antigo Testamento de maneira bem complexa e bem clara, quando Deus decide salvar e chamar Abraão e exterminar todos os outros povos que estão ali, os filhos de Cã, né, a descendência de Cã, os cães, né, os cananeus, os heveus. Então, mas aí, como eu te falei, né, a gente precisaria pegar e sentar e estudar, mas isso não interfere no meu estudo, porque eu não estou colocando aqui o nosso ponto de vista, né? E sim um material teológico.
Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não, se fomos predestinados, não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio não existe. A partir do momento que a gente caminha com Cristo, a gente é escravo do nosso mestre, do nosso Senhor. O escravo não tem mais autoridade sobre a sua vida. A autoridade é simplesmente do Senhor. Então, a gente tem o livre condicionamento, que é o quê? Eu posso levantar daqui agora, tomar água, eu posso decidir desligar essa live e todo mundo cai, mas eu não tenho liberdade para me salvar. Eu não tenho condição de me salvar. Então não depende de mim essa liberdade para decidir me salvar, dependeu dele. Então existe um livre condicionamento, né? E a gente interpreta livre condicionamento com livre-arbítrio. Né? Se existisse realmente livre-arbítrio e não livre condicionamento, muitas das coisas que a Bíblia nos relata, elas não aconteceriam. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Por que diante de tanta perfeição criada nesse mundo físico, existiria outro plano espiritual? Vamos lá. É difícil compreender tantas coisas completamente complexas, carregadas de paradoxos. Concordo, meu irmão. Concordo. E eu vou te dizer uma coisa, não só é difícil, como é impossível. E isso é bom. Sabe por que é bom? Porque nós não precisamos conhecer tudo. Se nós conhecermos aquilo que é necessário conhecer, que é a pessoa de Cristo e a sua revelação como porta, né? A porta que nos leva para o céu, eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós conhecermos o caminho, se nós tivermos acesso a essa porta, se a gente tivermos essa chave hermenêutica que nos liberta da nossa condição de morte, porque o salário do pecado é a morte, todos nós pecamos e somos condenados à morte. Se nós tivermos então essa chave que libera essa tranca, esse cativeiro que a nossa alma está aprisionada e essa chave está na mão de Cristo, ele libertou, então nos deu essa possibilidade, é o suficiente. E eu concordo contigo. E outra coisa eu vou te dizer, quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais perto da palavra eu chego, mais ignorante eu vejo que eu sou. Porque às vezes eu tomo determinadas atitudes e eu me posiciono de algumas maneiras que uma pessoa que recebeu tal conhecimento não deveria tomar. E por que eu faço isso? Porque isso demonstra que eu sou humano. E os seres humanos, eles são limitados, eles tomam as suas opiniões pautado nas influências que eles têm no dia a dia, eles fomentam o seu raciocínio pautado também nas suas questões emocionais e sentimentais, e muitas vezes eles se apegam porque nós somos físicos, nós precisamos de algo para segurar na mão e dizer que isso é nosso. Então, isso faz parte dessa nossa realidade. Mas eu concordo, cara, a perfeição é muito ampla, o mundo físico ele é incrível. As leis da física, se você estudar um pouco as leis da física, elas são incríveis. Se o nosso planeta estivesse um grau de inclinação diferente, já aconteceria uma mudança nas correntes marítimas, aconteceria uma série de problemas relacionados à nossa rotação da Terra. Então, é muito complexo. Quanto mais a gente chega próximo da compreensão, da revelação de Cristo, mais a gente percebe o quanto premiados e felizados. Nós, hoje, dia 24, 9h30 da noite, 9h50, temos o privilégio de fazer o que uma boa parte das pessoas diriam que nós somos loucos, porque a gente podia estar agora fazendo outra coisa, podia, quem sabe, estar vendo um filme, a gente podia estar dando uma volta, a gente podia estar tomando, sei lá, uma gelada com alguém, se que você bebe, eu não bebo, mas você podia estar tomando um sorvete com a sua família, mas não, a gente decidiu então parar, ficar na frente de um computador ou de um celular, estar com a Bíblia aberta e buscar no Senhor conhecimento, porque conhecimento é libertador. O conhecimento te liberta. Te liberta de quê? Te liberta de ti próprio, das tuas próprias ignorâncias, dos teus próprios raciocínios limitados. Isso é muito bom. Meus irmãos, eu acho que... tem mais aqui? Vamos ver. Tem mais, tem mais. Se depender de nós, apenas o evangelho não será pregado em todos... verdade, concordo, meu irmão, concordo. Oswaldo, tudo que vemos foi criado pelo que não vemos. Excelente, Igor. Isso. Todas as coisas foram criadas por alguém que a gente não vê, né? Porque Deus é invisível. É um dos nossos pontos que a gente vai trabalhar. Um Deus invisível manifestou as coisas visíveis, se manifestou na pessoa de Cristo que é visível.
essa pessoa então ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus, está preparando uma morada celestial para nós, que hoje somos visíveis, num determinado momento seremos invisíveis, voltaremos a ser somente espírito e estaremos no Senhor. Então a gente pode ser protagonista da nossa história com Cristo, né? A gente pode viver essa realidade. Eu gosto muito de entender, de olhar para Deus e perceber que Ele não leva em consideração a nossa ignorância. Ele não leva em consideração a nossa ignorância. Se Deus levasse em consideração a nossa ignorância, possivelmente nós não estaríamos aqui, a Bíblia não teria sido traduzida para o grego, depois ela não teria sido impressa ali na prensa de Gutenberg, ela não teria chegado na Reforma Protestante e sido uma ferramenta de retorno às origens, a gente não teria a nossa fé cristã protestante, a gente estaria em ruínas. Pessoal, eu acho que é por aí, né, meus irmãos? A gente tá. Eu gostei muito dessa. Ô, Osvaldo, quero te dizer uma coisa, cara. Tu deve ficar. Tu tem altas perguntas boas, cara. Eu gosto muito disso, tá? Porque isso me faz pensar. Agora, em relação ao que tu me perguntou, né? Eu vou preparar um material para a próxima aula, né? Se Deus conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e ele decide não interferir em algumas coisas, e se ele tivesse interferido, será que não seria melhor, quem sabe, né? Se Hitler tivesse, então, com 6 anos, sofrido um acidente de bicicleta, sido atropelado e morrido, né? Milhões de judeus não teriam morrido no campo de concentração. A gente não consegue trabalhar com impossibilidades e com hipóteses, né? Porque elas não aconteceram, mas se a gente parar para pensar nisso, né, quantas coisas poderiam ter sido evitadas, né, se algumas situações tivessem acontecido. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, elas não operam, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Romanos 8. Então todas as coisas cooperaram para que a gente pudesse hoje ter acesso. Entenda isso, meu irmão. Você foi chamado para testemunhar o Cristo vivo através da sua vida. Sua vida é um testemunho dele. Que você possa aproveitar a sua vida, essa experiência de vida, para manifestar a graça dele. Quero aqui então agradecer, antes de finalizar e a gente orar, agradecer por vocês estarem comigo. Novamente quero justificar aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas o meu vídeo tá bem travadão, né? Tá bem travado, né, gente? Tá bom aí para vocês? Para mim ele tá bem travado aqui, bem pixelando. Se tá bom para vocês, tá bom para mim também. Justificar também os erros de português no material, tá? Me perdoem, eu sou professor e eu não posso errar. O computador aqui é emprestado e eu digitava, depois de 15 segundos a palavra aparecia. E aí nessa impaciência minha, humana, eu esqueci de ir lá e corrigir. Então me perdoem, vou corrigir para a próxima aula. Agradeço por vocês depositarem essas horas aí junto comigo e vamos orar para que a gente possa conduzir o nosso fim de noite, tá? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento, Deus, que tu nos deu. Tu és bom, Senhor. Caraca, tu és bom demais. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos amado a ponto de morrer no nosso lugar, Senhor. Oh, Deus, tu morreu no nosso lugar, Senhor, aquele prego, aquela coroa de espinhos, aquele madeiro, Senhor, era para estar eu lá, Senhor, o salário do pecado é a morte, tu decidiu morrer no meu lugar, Senhor, tu sendo perfeito, Senhor, se fez em perfeição para morrer no meu lugar, Senhor, recebeu a ira de Deus sobre o seu ombro, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Senhor, obrigado por ter morrido no meu lugar, mas obrigado porque tu provaste que é possível vencer a morte, no terceiro dia tu ressuscitou. Tu nos trouxe a vida, Senhor. Nós somos hoje livres porque tu ressuscitou, Senhor. Se tu só tivesses morrido, isso não teria impacto nenhum na nossa vida, mas tu ressuscitasse, Senhor, nos trazendo a existência, nos trazendo a vida, Senhor. E nós cremos, Senhor, que tu és o justo juiz. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que tu nos deu, Senhor, de ter uma fé verdadeira, Senhor. A nossa fé não está pautada em misticismo, Senhor. Ela não está pautada naquilo que a gente faz. Ela não está pautada nos nossos atributos, e sim nos teus, Senhor. A nossa fé não está condicionada ao que eu faço para ti, Senhor, e sim ao que tu és em mim, Senhor. Tu és o Emanuel, Senhor. O Deus em mim, Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo pelos meus irmãos, Senhor, que estão aqui junto comigo nessa noite, que abrem a sua casa através desse aparelho eletrônico que a tua palavra chega, Senhor. Que tu possa ser com eles, Senhor, que tu possa estar com eles, que o teu Espírito possa guiá-los, conduzi-los, ensiná-los, que tu possa mergulhá-los, Senhor, dentro da tua vontade, que eles possam ter prazer pela Bíblia, Senhor, que eles possam lê-la todo dia, Senhor, que eles possam acordar de manhã e meditar nas tuas palavras, que nós possamos, Senhor, ter a tua palavra como
primícia, Senhor, como as primeiras coisas do nosso dia, Senhor. Nessas semanas de férias, Senhor, a gente tem tido mais tempo para nós do que para Ti, Senhor. Nos corrige, nos traz para perto da Tua vontade e do Teu amor, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, também pelo equipamento tecnológico que está aqui, Senhor. Se não tivesse esses equipamentos aqui, nada tinha acontecido, Senhor. Tu deu inteligência ao homem para construir isso, Senhor. E essas ferramentas que levam pessoas à imoralidade e à morte, Senhor, também são ferramentas que podem levar à manifestação do teu reino, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor. Cuida de nós, nos dá uma semana abençoada. Prepara também a próxima aula, Senhor. Prepara o próximo conteúdo para o nosso coração, para que a gente possa receber e compartilhar, Senhor. É em nome de Jesus que te louvamos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos,